O vídeo de hoje vai ser polêmico, né? Vai ser bem polêmico. E aí galera que acompanha o canal do Potterish, eu sou o John e eu tô aqui pra trazer hoje um tema bastante polêmico e que gera bastante discussões entre os fãs de Harry Potter, gera bastante inimizades inclusive, que é, afinal, os marotos, eles foram ou não os maiores heróis que a gente respeita? E se você tem uma opinião diferente, se você tem uma opinião contrária, eu vou ficar muito feliz se você comentar aqui embaixo e dizer qual é a sua opinião pra gente discutir de forma amigavelmente, claro, sobre essas questões que eu vou tentar abordar nesse vídeo. Bom, a gente sabe que os marotos, os 4 marotos eram amigos em Hogwarts. Os 4, eles pertenciam à casa de Grifinória. Os 4 se consideravam alunos bastante populares em Hogwarts, o Tiago principalmente, por ele ser da equipe de quadribol. Ele tinha uma mania de ficar bagunçando os cabelos toda vez que passava uma pessoa pra dizer que, pra ele ter o ar, né, de que ele tinha acabado de descer de uma vassoura. E o Sirius, que era um personagem descrito tanto fisicamente quanto pelas ações, como um personagem, uma pessoa rebelde, né? Aliás, a família dele toda pertencia à casa de Sonserina, e assim que ele entrou em Hogwarts, ele foi pra Grifinória, né? Daí a gente tem o Lupin, que é o meu maroto favorito, e também ele é o cabeça do grupo, ele é considerado, assim, na minha opinião, como o cérebro. E a gente tinha o Pedro Pettigrew, que, né, o Pedro Pettigrew, ele tava lá e ele existia. Mas essa é a história bonitinha que a gente conhece dos marotos e blá blá blá. Nem sempre a história foi assim, nem sempre os marotos foram bons. A gente deve admitir que sim, os marotos eles foram uns babacas, e eles foram uns babacas por diversos motivos. O Tiago ele era uma pessoa totalmente prepotente, totalmente arrogante, ele se divertia em azarar os alunos e azarar as pessoas que estavam ao redor dele. O Sirius, ele por outro lado, o Tiago ele tinha uma figura forte no grupo, ele tinha uma figura de liderança, e o Sirius, ele, principalmente o Sirius, né, na verdade, ele seguia todas as atitudes que o Tiago fazia. E eles perseguiram, além de outros alunos, né, e várias detenções que eles têm, né, eles têm uma ficha enorme de detenções em Hogwarts, mas eles perseguiram um aluno especial que vocês sabem muito bem, que foi o Severus Snape. E a partir do momento em que a gente odeia gratuitamente uma pessoa e começa a persegui-la como alvo, isso não é apenas uma brincadeira de adolescente, isso não é apenas uma brincadeirinha de estudante no colégio, sabe? Mas antes que vocês falem, nossa, vai começar a defender o Severus Snape, vai começar a falar que o Severus Snape é um ótimo personagem, isso e aquilo, só que não, gente. Eu super concordo com vocês que o Snape não é bom, não é santo, mas a gente tem que entrar em um consenso de que o Snape sofreu bastante nas mãos dos marotos. Inclusive tem um vídeo muito bom que a gente fez, que a Ju fez, aliás, que são os 5 motivos pra odiar o Severus Snape. Os marotos eles praticaram bullying com o Snape por vários anos enquanto eles estiveram em Hogwarts. Não só com o Snape, eles azaravam vários alunos enquanto eles estavam lá. Inclusive tem um histórico de detenção dupla entre o Tiago e o Sirius por eles terem feito a cabeça do, acho que é Audrey Embry, se eu não me engano é esse o nome do aluno, em que eles fizeram uma azaração ilegal em que a cabeça do menino ficou 2 vezes o tamanho normal. E diversas outras atrocidades que eles fizeram enquanto eles estiveram em Hogwarts. E o Snape, como eu falei, ele foi o principal alvo deles, porque, como a gente pode ver em Ordem da Fênix, né, o momento em que o Tiago deixou o Snape de cabeça pra baixo, fez um feitiço, né, o Levicorpus no Snape, deixou ele de cabeça pra baixo, passando por humilhação na frente dos alunos, o que é uma pena, porque, assim, os marotos, eles eram bastante inteligentes, né, eles acabaram se tornando animagos depois, né, por uma causa muito boa até. É um momento, acho que um dos maiores momentos dos marotos, né, na história foram eles terem virado animagos, né, pra ajudar o Lupin, né, nessa licantropia dele, por ele ser um lobisomem, e essa amizade deles é uma coisa muito bonita e muito forte. Mas como eu tava falando, eles eram pessoas tão inteligentes e podiam agregar tanto em Hogwarts nesse período que eles estiveram lá, mas a única coisa boa que eles fizeram enquanto eles estiveram em Hogwarts foi criar o mapa do maroto, na minha opinião, porque de resto eles só fizeram merda. Bom, o ápice dessa história foi quando o Sirius contou para o Snape sobre a transformação do Lupin, né, que ele se transformava à meia-noite e que ele se transformava lá na Casa dos Gritos, e ele contou para o Snape como passar pelo Salgueiro Lutador e chegar até onde o Lupin estaria se transformando. Ou seja, a gente teria aí a nossa primeira história de morte
né, na série Harry Potter. Se a gente parar pra pensar na história, né, na cronologia da história, a gente teria a primeira morte, né. Eu nem vou dizer que isso é uma brincadeira, porque isso não é brincadeira. Esse tipo de atitude feita não é uma parada saudável, não é uma parada boa. E o Tiago, ele salvou o Snape antes de propriamente ele entrar no Salgueiro Lutador e chegar até a Casa dos Gritos. E entendo esse salvei, entre aspas, porque, mano, é muito fácil você falar que você salvou uma pessoa, sendo que você sabia do que ia acontecer, você expôs ela ao perigo e no último momento você chega lá e salva e se sai como herói. Então pra mim o Tiago não foi herói nessa parte, coisa nenhuma. Ele simplesmente evitou que uma burrice maior pelos atos que ele e os amigos dele estavam fazendo, e esse fato foi um fato em que o Snape ele nunca esqueceu a vida dele toda. Ele lembra sobre essa quase morte, né, que ele teve. E eu sei que muitos de vocês vão falar que, nossa, eles eram adolescentes, eles não tinham maturidade, e eu vou falar que maturidade não tem nada a ver com a idade. As ações que eles fizeram enquanto eles eram adolescentes foram ações completamente imaturas, e não tem a ver com a idade, tem a ver com o caráter e com o momento que eles tiveram pra fazer isso. Harry, Ron e Hermione também eram crianças, e ao invés de ficar praticando bullying com outras pessoas, ao invés de ficar fazendo atrocidades enquanto eles estiveram em Hogwarts, eles estavam, sei lá, impedindo o professor Quirrell de pegar a Pedra Filosofal, salvando a escola da Câmara Secreta, entre inúmeras outras coisas, né? E o intuito desse vídeo é falar que sim, as pessoas elas podem mudar conforme o tempo vai passar. Não que as atitudes que elas tomaram antes foram propícias para os acontecimentos futuros, mas sim o arrependimento reconhecido por essas pessoas pode ser um bônus, né, para que essa mudança aconteça. A mudança só vai ocorrer se a pessoa mesmo quiser. E por que eu tô falando isso? Porque nem todos os marotos conseguiram se arrepender, nem todos os marotos tiveram esse arrependimento e essa noção de que eles deveriam mudar. Bom, a mudança do Tiago começou a partir do 7º ano em Hogwarts. A gente não tem muitos relatos disso nos livros, mas o Sirius e o Lupin eles citaram em Ordem da Fênix de que a Lilian ela começou a dar bola pro Tiago quando ele murchou um pouco a bola e parou de azarar os alunos. Ou seja, o cara ele amou uma pessoa e ele poderia ter, sei lá, passado o dia dos namorados com ela em Hogsmeade e ficado com ela durante o ano todo, mas não, ele foi babaca, ele preferiu ser babaca e conquistar ela apenas no último ano dele de colégio. Então, se você, meu amigo, tá sendo babaca aí, vamos começar a parar pra refletir, né? O Tiago, ele foi uma pessoa, depois ele foi uma peça muito importante pra primeira queda do Voldemort. Ele lutou junto com a Ordem da Fênix. Ele foi uma pessoa muito corajosa, né? A gente sabe do principal caso de morte, né? Que, enfim, surgiu a série Harry Potter, né? Ele foi o primeiro a morrer, né? Durante aquela cena horrível que teve em Godric's Hollow. E o Tiago, ele acabou se arrependendo depois. O Sirius, por outro lado, ele foi um dos personagens que, na minha opinião, mais sofreram na série Harry Potter. Ele ficou 12 anos preso por um crime que ele não cometeu. E logo após ele ter saído de Azkaban, ele voltou para a Ordem da Fênix, então ele voltou para tentar acabar de vez com o Lorde das Trevas. E nesse período ele foi muito importante para o crescimento do Harry, porque ele foi mais uma figura paterna na vida do Harry. Então, em diversos momentos, ele ajudou o Harry antes, né, do fim trágico que foi a morte dele. O professor Lupin, ele viveu com a licantropia dele, ele viveu com a ausência dos amigos, né, com a morte do Tiago e com o Sirius na cadeia. Ele acabou vivendo sozinho antes dele voltar para Hogwarts e entrar também na Ordem da Fênix e combater também com as Forças das Trevas. O Sirius e o Lupin, eles não têm orgulho do que aconteceu na época. O Lupin, ele é o meu maroto preferido e eu não entendo muito. Porque assim, né, gente, uma coisa é a gente gostar do personagem, uma coisa é a gente amar esse personagem e defender, outra coisa é a gente saber admitir de que sim, ele foi errado. Como eu admito que o Lupin foi errado. O Lupin, ele era super inteligente, ele era um dos mais inteligentes dos marotos, e ele ao invés de tentar fazer com que os marotos parassem com essas coisas, ele achava errado, mas ele não tentava fazer nada pra parar. E você saber que tá acontecendo bullying e você omitir esse bullying te faz uma pessoa tão ruim quanto quem tá praticando. O Pedro Pettigrew, ele foi um dos únicos marotos que não se arrependeu de nada. Ele continuou fazendo um monte de besteira, um monte de merda durante a série. Bom, e o único momento em que o Pedro Pettigrew mostrou um pouco de arrependimento foi durante a sua morte, né, na mão que ele recebeu do Lord Voldemort, que acabou estrangulando ele por ele ter traído o Lorde das Trevas, né, naquele momento da cena
da mansão dos Malfoy, que ele tinha uma dívida com o Harry, né, em Prisioneiro de Azkaban. O Harry não deixou o Sirius e o Lupin matar o Pettigrew, né, então ele ficou aí com uma dívida com o Harry e ele acabou pagando ela em Relíquias da Morte e acabou gerando a morte dele. Então assim, o intuito desse vídeo foi mostrar que sim, as pessoas elas podem mudar, as pessoas elas podem futuramente ter uma nova percepção das coisas e se arrepender de coisas passadas. E a gente deve sim admitir que os marotos eles foram muito babacas, eles foram pessoas ruins durante a adolescência. Nossa, eu falei muito, eu tô me sentindo muito filósofo depois desse vídeo. Mas é isso, se você gostou do vídeo, eu quero que você deixe o seu joinha, que você curta lá e que comente aqui embaixo, é muito importante pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aqui embaixo pra você receber todo o conteúdo do nosso canal. A gente vai continuar fazendo vídeos de discussões, tanto eu como Marina, Pedro, Bruna, vamos fazer bastante vídeos, então continue acompanhando o nosso canal. E é isso, obrigado por acompanhar até agora, um grande beijo e até a próxima.